queridos amigos, queridas amigas, nosso muito boa noite, rogando a Deus e aos Espíritos bons que nos abençoem, nos envolvam nas vibrações de paz e de espiritualidade. O medo é uma emoção básica. E aqueles que estudam o universo do mundo mental e que se interessam por abraçar as investigações em torno do comportamento humano, muito complexo, aliás, nas suas várias correntes, as correntes de psiquiatria, de psicologia, de psicanálise, e também as correntes da medicina de uma forma geral, que tem uma interseção com as áreas das ciências psíquicas. Todos, em conjunto, constatam que o medo é considerado, do ponto de vista do desenvolvimento e da evolução, a emoção básica, quiçá a emoção mais básica que surgiu. Aquela emoção primordial, a ponto de alguns teóricos, especialmente das ciências cognitivas, afirmarem que é o medo a primeira emoção que remonta e que repontou no psiquismo humano, nos referindo aqui àquele psiquismo humano do homem primitivo, antropologicamente falando, em épocas mais recuadas, onde ainda a humanidade chafurdava entre o instinto e a razão, e as primeiras manifestações de cerebração racional começam a surgir. O medo, para esses estudiosos, seria a emoção básica, a emoção primeira. Inclusive, dentro dessa área, há quem divida as emoções dos seres humanos em medo e amor. E todas as outras seriam, de alguma forma, defluentes dessas duas emoções básicas. Sem me adentrar aqui por uma ou outra corrente teórica, sem ficar esmiuçando especificamente as sustentações teóricas de cada corrente, não há dúvida de que é lógico pensar, e a doutrina espírita nos ajuda nesse sentido, que o medo parece ser realmente algo que vem do primitivo. Parece ser uma das primeiras construções do homem racional que saiu do período irracional. Não dá para pensar em medo nos irracionais, porque quando a gente pensa nessa categoria de sentimentos, não que os animais ou os irracionais não tenham também sensações, não tenham também um certo repertório comportamental, mas não dá para classificar de emoções humanas as experiências dos irracionais que não conseguem nem nomeá-las. A verdade é que, do ponto de vista dos irracionais, o que predomina é o instinto de preservação, o instinto de conservação. E o medo parece ser filho direto dessa primeira experiência do instinto de conservação da vida. Parece ser a primeira manifestação no homem primitivo racional a partir do instinto de conservação ou instinto de sobrevivência. No animal, no ser irracional, há a reação de fuga ou de combate. No ser humano que raciocina, o instinto de conservação, quando é acionado, libera o medo, com as suas características, o seu repertório, o seu conjunto de emoções e de resposta àquele estímulo, àquele evento estressor, àquele elemento ameaçador, seja real, seja imaginário,
fantasioso que o indivíduo sente e expressa como medo. A verdade é que, partindo desse pressuposto, desse raciocínio, podemos afirmar categoricamente que não é à toa que nas reações de medo a gente tem, nas devidas proporções, uma reprodução da dicotomia fuga e combate dos irracionais. Seja numa reação de resposta agressiva, seja numa reação de evitação do elemento estressor, do elemento ameaçador. O que eu quero dizer com tudo isso é que parece algo mais sofisticado, mas que tem uma conexão direta com esse mecanismo básico de proteger, de proteção da espécie. E aqui vai a primeira questão, ou o primeiro conceito. O medo não deixa de ser um mecanismo da natureza para nos ajudar em relação à nossa autoproteção. A princípio, a emoção do medo, no nível de consciência geral, no nível de amadurecimento geral que a gente conhece, primitivo e mediano, o medo parece ser um recurso essencial, um recurso necessário para nos proteger, para sinalizar algo, para estarmos em alerta em relação a determinada ameaça, a determinada situação, defluente, repitamos, do instinto de conservação. Mas como é uma emoção, dizem as páginas espíritas que o instinto, como é uma inteligência não racional, age de maneira acertada e muitas vezes acerta mais do que a inteligência que delibera e às vezes escolhe o mau caminho, porque a inteligência tem um repertório e uma gama de possibilidades maior que o instinto não tem. O instinto, para o papel dele, na gama dele, ele acerta. O medo já não faz parte exclusivamente do mecanismo instintivo, porque é uma emoção que o ser humano sente e escolhe a partir dali. Daí, por medo, o ser humano pode ter uma atitude bastante cautelosa e prudente e evitar um perigo que o animal nunca ia ter um comportamento desse sofisticado, ou pode ter uma reação agressiva e feroz que o animal também não teria. Que o animal normalmente destrói diante de uma necessidade física ou diante de uma ameaça realmente de vida. Mas o medo pode fazer o indivíduo agir de maneira cruel, mais do que apenas por legítima defesa. Aliás, todo indivíduo muito agressivo, psicologicamente, é um indivíduo com medo. Ele agride porque no fundo, no seu inconsciente, ele tem medo de ser agredido. Então ele agride antes. O bandido que invade uma casa e assalta e agride aqueles que ele está assaltando é uma criança medrosa, com conflitos infantis muito graves e que agora descarrega, de alguma forma, naqueles que ele defronta. Portanto, quando a gente pensa em polaridades psíquicas, aqui me referindo à teoria da consciência e inconsciente, a teoria junguiana, a teoria da psicanálise de uma forma geral, medo e agressividade são lados de uma mesma moeda. Medo e agressividade são lados de uma mesma moeda. Tecnicamente, alguns indivíduos, alguns estudiosos, estudam o medo em 5 manifestações básicas e essenciais. O medo da velhice, do envelhecer, por conta da limitação orgânica, do desgaste. O medo das necessidades materiais socioeconômicas, da pobreza, falando de maneira mais direta. O medo de ser criticado, de ser julgado. E o medo da perda de um afeto significativo, um afeto profundo. Dizem os estudiosos que desses medos todos, desses 4 medos que eu citei, ou melhor, 4 medos que eu citei, há um quinto que é básico e que permeia todos, que é o medo da morte. O medo da morte é o medo básico que remete novamente ao instinto de conservação. E basicamente, esses medos de uma forma geral têm alguma conexão, mesmo que indireta, com o medo da morte. Porque, no fundo, tem uma ressonância em termos aí instintuais, cerebrais, basais,
em relação à ameaça à sobrevivência, em relação a algum desamparo do ponto de vista da minha existência. Medo da velhice. O indivíduo deduz que se eu estou envelhecendo, eu estou chegando perto de morrer. Medo da velhice é medo da morte. Porque a velhice vai me levar à morte. Embora tem muito jovem morrendo e muito idoso ficando. As estatísticas não são tão assim categóricas. Ainda que do ponto de vista das coisas naturalmente, a velhice nos aproxima da morte, nós vemos que a lógica não é assim linear. Medo da pobreza, porque a pobreza vai me gerar doença, vai me gerar problema de saúde, vai me gerar vulnerabilidade, vai me levar à morte. Embora os fatos desmintam. Tem muita fortuna milionária morrendo e muito pobre que só Deus benza. Não morre nunca. Quem não conhece? Tanto da pobreza, das necessidades econômicas, como da velhice que eu falei. Quem não conhece aquele parente que diz: esse é o último Natal que eu vou passar com vocês, todo mundo está morrendo, ele está enterrando todo mundo. É aquela avó chantagista, aquela tia velha que chantageia a família inteira para ficar todo mundo olhando. E enterra todo mundo e não morre nunca. É impressionante esse povo. Ora, muito cuidado, portanto, com esses discursos de chantagem. Porque esse povo que fica assim chantageando, às vezes tem conluio lá com a Rainha Elizabeth. Mas, medo da crítica, esse é mais sofisticado. A rigor, a crítica não ameaça a minha existência, a minha sobrevivência, mas a crítica me deixaria numa situação de vulnerabilidade, de desamparo, de repente eu perderia a minha vinculação com o meio social, eu me sinto desamparado em termos sociais, que remete ao desamparo do homem primitivo. Nas cavernas, nas florestas, nas selvas, que quando se separava da tribo, ficava vulnerável aos animais, às intempéries naturais, portanto o medo da morte. Ainda que seja uma morte simbólica, uma morte social nos tempos atuais. Medo da perda de um afeto profundo é também um desdobramento em relação a isso. Especialmente pela dor e pela dificuldade de suportar a perda de um afeto profundo. Portanto, o medo básico da existência e outros medos parecem remeter indiretamente a ele, é o medo da morte. O medo de morrer, que tem a ver com esse mecanismo. A verdade é que o medo dispara em nós uma série de reações físicas e psíquicas para nos proteger. É uma espécie de sistema de alarme que a gente tem. Diante de um objeto ameaçador, diante de uma situação realmente de perigo, as pupilas se dilatam, a adrenalina é liberada. Se você tiver qualquer coisa, qualquer choque, qualquer situação aí de colisão, de corte, às vezes você não sente por conta da adrenalina. Uma espécie de anestesia que lhe dá, o cortisol que é liberado. Você transpira, mecanismo basal da evolução para escorregar diante de alguém que lhe pegue. Você enxerga melhor, batimento cardíaco, ou hiperventila, para você poder correr, para você poder lutar. Portanto, é todo um complexo que é disparado para a ameaça. Portanto, está ali, embutido, incutido, um dispositivo, do ponto de vista físico, presente em nós. A ausência total de medo, ou alguém que fosse desprovido desse sistema de alarme, estaria em sério risco. Em sério risco. Diria mais, em alguns transtornos psicóticos, onde a pessoa parece não ter esse limiar ou essa noção do medo, a pessoa está o tempo todo com risco de morte. Não apenas isso. Essa pessoa tem um traço suicida. A ausência total do medo coloca a pessoa em risco sem a pessoa praticamente se dar conta. Mesmo que seja uma intenção ou uma motivação suicida inconsciente. Por isso que o medo, na verdade, até nos protege do suicídio. Porque nos faz
também nos apegar, de certa forma, à vida física, à vida material. Mas eu estou falando aqui, você que conhece a literatura espírita, a literatura mediúnica, a literatura da doutrina, em termos de consciência geral. No nosso nível, assim, um pouquinho melhor, um pouquinho pior do que a gente. Porque quando chega aos espíritos muito evoluídos, os missionários, os espíritos que transcendem, eles são desprovidos de medo, mas ao mesmo tempo já tem dentro dele a cautela de não se colocar em risco a vida física. É uma Joana d'Arc que se entrega à fogueira, é um Jan Hus que é queimado vivo cantando, é um Gandhi que dizia que deveria ser assassinado e quando é baleado chega a gritar, exclamar o nome de Deus, que segundo a tradição da Índia, um rishi ou um homem santo que exclama o nome de Deus no momento da morte já entra para o paraíso. É assim com os grandes homens e mulheres que pareceram superar o instinto de conservação da vida, não tinham medo, mas também não eram temerários e não se colocavam em risco. Mas por feijão com arroz da grande massa populacional, a ausência de medo é um perigo. É um risco. Ora, o pânico é um desdobramento desse medo, que tem aspectos ansiogênicos, caráteres ansiosos, que é um desdobramento do medo. A ansiedade é, na verdade, um medo por antecipação, segundo os teóricos da psicologia cognitiva. Toda ansiedade é uma espécie de medo antecipatório. Se eu tenho ansiedade para chegar aqui na hora da palestra, eu tenho medo de chegar atrasado. Então, a ansiedade é uma espécie de desdobramento do medo. Veja como o medo é básico e parece desdobrar em várias coisas, em vários braços, em vários ramos. Ora, o pânico é um medo excessivo. É um medo descontrolado, é um medo desproporcional. O pânico remete na tradição antiga ao deus grego Pan, que ficava nos seus arredores, nas suas terras, e quando alguém passava por lá, ele atormentava os transeuntes, segundo a tradição da mitologia, que eram tomados pelo deus Pan, portanto ficavam com pânico. Ora, a característica do pânico é uma desproporcionalidade em relação à ameaça, em grande parte. É claro que há também os estados de pânico diante de uma ameaça legítima. A pessoa entra em estado de pânico diante de um assalto, diante de um sequestro, diante de uma ocorrência funesta. Há casos também assim. Mas, de maneira geral, o pânico, ou o ataque à crise de pânico, tem algo de desproporcional em termos de perigo. Há sempre o perigo, mas o perigo é superdimensionado. O que gera também, como todo estado emocional é irracional. Se é irracional, gera distorções na análise e na interpretação, distorções que são chamadas de cognitivas. Enquanto o medo que eu falei gera no sujeito uma reação de alerta e uma disposição de enfrentar a situação de ameaça ou de evitá-la e fugir, o pânico é um medo tão excessivo que paralisa o sujeito. As crises de pânico, chamadas por Sigmund Freud de neurose de angústia, que mais tarde foram chamadas a partir da avaliação psiquiátrica dos neuróticos de guerra, que voltaram com estresse pós-traumático e de algumas crises dessa ordem de síndrome do coração irritável, por conta da taquicardia, da aceleração cardíaca descompensada, foram chamadas assim, especialmente pelo psicólogo da Costa, que parece ter sido o primeiro teórico a começar a tentar classificar o fenômeno já no século XX, já que Freud analisava toda a crise de ansiedade ou de pânico como neurose de angústia. A classificação da psicanálise é mais econômica, então coloca tudo ali embutido. Então, tanto crise de ansiedade, crise de pânico, como crise histérica, como alguns outros ataques de outra ordem do humor, eram todos classificados dentro de neurose de angústia. A crise de pânico deve ter sido analisado também dessa ordem, mas foi da Costa, mais tarde, que na síndrome do coração irritável começa a avaliar os ataques ou as crises de pânico. A sensação que o sujeito tem numa crise de pânico é uma sensação de desamparo. Daí alguns teóricos especulam uma certa metáfora que remete aí a raízes da sua origem,
Por exemplo, a sensação de desamparo clássica, examinada pela literatura, é o desamparo da perda de uma mãe, por exemplo. Porque remete à minha origem, ou à perda de um pai. A perda das figuras de origem significativas da infância. Porque tem a ver com a história do sujeito e uma sensação de desamparo. A mãe podia já estar velhinha, carregada, 120 anos, coitada. Mas quando desencarna, a gente nem precisava dela, ela que precisava da gente, mas quando desencarna, dá uma sensação de desamparo, porque mexe no inconsciente, nesse sentido. Não tem jeito, pode ser a idade que for. Eu já contei aqui uma entrevista que eu vi no Jô Soares, na época do Jô Soares. O pai tinha 120 anos. E o menino dele tinha 89. E brigando. Não, ele tem que me obedecer, não sei o quê. Então, não tem idade. Ora, essa sensação de desamparo gerou uma série de estudos. Mas a sensação mais predominante na crise de pânico é a sensação, embora com algumas variantes, nem todo paciente sente isso, mas boa parte sente uma sensação de que vai morrer. De que está passando mal e que vai morrer. Seja um ataque cardíaco, um infarto, seja um ataque cerebral, seja qualquer outro mal-estar, seja porque vai cair por conta de um desmaio e aí vai morrer porque vai ficar desamparado, vulnerável. Seja porque está com algum mal-estar e não vai dar tempo de chegar no hospital. E o problema desses ataques é que vão gerando no sujeito uma espécie de limitação da sua vida. O sujeito que começa a ter crises periódicas de pânico começa a eleger mordomos e acessórios de pessoas e de coisas para poder transitar. Então ele só sai para um lugar acompanhado de alguém. Eu estou falando, claro, nos estados mais graves. Ele, em alguns momentos, só sai de casa com determinadas pessoas. E se deixar evoluir, ele nem fica em casa mais, porque até em casa ele fica com pânico. E em alguns casos, começa a ter crise de pânico com medo de ter a crise de pânico. O medo de ter medo. O medo de passar mal. E o pior disso não é nem a crise, é o que acontece entre uma crise e outra. Que é esse estado de tensão, esse estado de alerta, de passar mal de novo, de ter outra crise. E é esse estado que causa uma má qualidade de vida no paciente, a vida dele vira um inferno. Me lembro de uma paciente minha, que ela chegou a vender o apartamento, comprar um outro apartamento próximo de um hospital aqui, em frente ao hospital, porque qualquer coisa ela atravessava a rua e ia para emergência. É engraçado e realmente é. Mas é verdade, aconteceu isso. Algumas crises de pânico têm especulações de marcadores biológicos. Nós temos algumas possibilidades de haver fatores biológicos influenciando algumas crises de pânico. Por exemplo, algumas infecções no fígado que às vezes alteram o metabolismo e às vezes gera mal-estar e o indivíduo começa a passar mal e ter crise de pânico em função de mal-estar. Prolapso da válvula mitral, o paciente tem uma disfunção mesmo, e aí começa a ter arritmia por conta disso, e começa a ter crise de pânico por causa de um quadro orgânico. Traumas e sequelas de alguma doença, a pessoa ficou na UTI muito tempo, ficou confinado ali, alguma coisa nesse sentido, começa a ter crises associadas a isso. Acidentes e ou sequestro, uma situação traumática, que gera um estresse pós-traumático e, portanto, crise de pânico em função disso. Hormônios, alterações hormonais, inclusive da tireoide. Alguns quadros de muita agitação, de medo e de pânico, às vezes tem uma correlação, ou pelo menos tem uma influência com alterações nos hormônios da tireoide. Drogas químicas, algumas substâncias químicas produzem crises de pânico. E por incrível que pareça, não é só crack e cocaína. Eu tenho um paciente que já era ansioso e resolveu usar maconha como Rivotril. E realmente relaxava, deixava ele com aquela sensação de achar tudo engraçado, que é o efeito da maconha, né? A pessoa fica achando tudo engraçado, olha para o William Bonner no Jornal Nacional e acha que o William Bonner está falando com ele, que é aqueles delírios que acontecem, né? Começa a acenar, inclusive, acha tudo de boa assim, como diz o jovem, só que maconha é uma das drogas que mais predispõe crise de pânico. E apesar do relaxamento inicial que a droga dava, e aí ele foi evoluindo, da maconha de péssima qualidade, mais tarde a super maconha, a maconha marroquina, a skunk, e aí a coisa vai ficando cara também, né? Porque o quilo vai ficando caro
dessas coisas mais assim depuradas. Ora, e ele começou a ter crises de pânico a partir do uso da maconha. O que foi uma bênção, porque eu não tive trabalho para ele abortar a maconha da vida dele nesse sentido terapêutico. O mérito não é meu. Por causa das crises de pânico, ele não queria ver maconha na frente dele. Tá dando graças a Deus que agora, por agora, não está tendo no mercado. Ora, há também, e é importante falar, que essas crises de pânico são crises, portanto, são... Não, eu não estou me referindo à crise de pânico como entidade clínica, como transtorno, como diagnóstico, mas como um sintoma que pode estar presente em vários quadros. Por exemplo, fobia. O indivíduo tem claustrofobia. Esse é o diagnóstico. O indivíduo, numa claustrofobia, entrando num lugar fechado, pode ter uma crise de pânico por causa da claustrofobia. A crise de pânico foi fruto da claustrofobia. Um local como esse, fecham as portas, eu conheço gente que começa a passar mal. Não é algo racional. Fobia é medo irracional. Não é algo racional. Você vai explicar à pessoa que não vai faltar ar, mas ela está com a sensação de que vai faltar oxigênio. Medo de determinados animais. A pessoa tem uma crise de pânico em função de, por exemplo, ter ali um animal defronte diante dos seus olhos. Né? Transtorno obsessivo-compulsivo, os rituais obsessivo-compulsivos que o paciente faz, se ele não conseguir fazer, por algum motivo, ele foi impedido de fazer, ele pode ficar tão ansioso que ele pode ter uma crise de pânico. Contar não sei quantas vezes ele vai e volta e escova os dentes. O ritual, eu estou falando dos quadros de toque mais grave, né? Porque tem os rituais menores. Mas conferir não sei quantas vezes a porta antes de sair. E se ele, por algum motivo, ele é impedido disso, ele começa a ficar muito ansioso e passa mal. Depressão, que a princípio não é um transtorno de ansiedade, porque até agora as fobias e todos os transtornos que eu falei têm a ver com ansiedade. Todas as fobias são transtorno de ansiedade. Depressão já é um transtorno do humor, é um distúrbio do humor. Mas o paciente deprimido pode, em algum momento de muita inquietação e em função da agudização de alguns sintomas da depressão, ter uma crise de pânico. O que eu quero dizer é que a crise de pânico é democrática. É um estado, portanto, de ansiedade aguda, pontual, que pode naturalmente gerar. E há alguns quadros raros que o pânico, que gera o medo de morte, medo de morrer do paciente, levou ao suicídio, o que é muito raro. É muito raro um paciente com pânico, porque como ele tem um medo incrível de morrer, ele não pensa em morrer. Pelo contrário, ele está com medo de morrer. Mas há quadros tão dolorosos que a pessoa se suicida em função da angústia do medo de morrer. Porque, na verdade, o surto e a crise, na hora do desespero, a pessoa já não está raciocinando mais. Há uma predominância, a semelhança da depressão, embora esses diagnósticos, essas estatísticas eu sempre desconfio, mas segundo as estatísticas há uma predominância maior no sexo feminino. Essa, pelo menos, é uma das vantagens de ser homem, pelo menos essa. Eu desconfio que também há quadros de pânico que são mascarados nos homens, porque os homens buscam menos ajuda. Por isso que eu desconfio sempre dessas estatísticas. O homem normalmente quer resolver os seus sintomas de pânico na cachaça. A mulher normalmente se abre mais, busca ajuda, etc. O homem não se trata. Às vezes, quer dizer, genericamente falando, claro. Então, às vezes fica camuflado e não aparece na estatística. Mas é claro que não podemos negar que por conta da riqueza do ciclo hormonal da mulher, que é mais complexo do que o funcionamento hormonal e endócrino dos homens, é óbvio que a mulher tem uma sensibilidade maior. E essa sensibilidade que os hormônios lhe dão, natureza lhe proporcionou, e que lhe proporciona a atenção e a delicadeza, a sensibilidade para algumas coisas, genericamente falando, é claro, estou falando genericamente falando, né? Que lhe dá também o senso de maternidade e assim por diante, é um mecanismo biológico da natureza, também lhe proporciona uma sensibilidade maior para preocupações. E em algumas fases a mulher se preocupa mais.
Aí também por razões culturais, por razões sociais. A mulher tende a se preocupar mais, a sensibilidade. Por exemplo, essa sensação e essa expectativa que há mais presente no feminino de ter alguém para ampará-la. O homem, como é mais individualista e por várias questões culturais, não aparece tanto. Ora, por incrível que pareça, e há pesquisas muito incipientes ainda a esse respeito. Eu me lembro de uma autora que esteve aqui no Brasil, na época eu estava na graduação ainda, e ela fez uma palestra num congresso, e ela falando isso. Não se sabe bem porquê, do ponto de vista da ciência médica, embora haja especulações, porque a mulher paniquenta, é o nome que os profissionais de psi dão, o homem paniquento, a mulher paniquenta. A mulher paniquenta, portadora de transtorno do pânico, quando fica grávida, desaparecem as crises. Não se sabe dizer direito o porquê. Desaparece, aspas. Há alguns casos excepcionais que ainda assim os sintomas de pânico continuam. Mas a grande maioria dos quadros, na gravidez, os sintomas desaparecem. Hormônios da gravidez, a ideia de que eu tenho que dar conta de algo ou de alguém, me retira o foco da sensação de desamparo, ninguém toma conta de mim, eu estou desamparada. São hipóteses que ainda merecem aí confirmação e investigação. O que não dá para negar, e isso é uma palavra tão batida que todo mundo sabe, que o estresse e o corre-corre parece ser um fator que desencadeia, parece ser um fator preponderante para pelo menos a expressão das crises. O paciente tem a tendência à crise, e aí explode na crise no momento de mais estresse, de maior desorganização. A questão é, por que aquele sujeito, quando fica estressado, tem crise de pânico e o outro não? Ele traz nele algo que causa ressonância diante dos fatores aí ambientais, diante da sua situação de vida. No Evangelho de Jesus, o medo de vez em quando aparece sempre de uma forma a alertar todos nós. Que, embora seja um mecanismo básico, merece atenção na fase humana. Por quê? O espírito, ao evoluir, em cada fase que ele passa, ele conquista experiências que o repertório anterior já não satisfaz mais. Da mesma forma que no mundo físico a gente tem isso. Você imagina uma criança de 3 anos com um comportamento e chegar na vida adulta e continuar com a mesma conduta. Não cabe mais. Da mesma forma, o medo foi importante, o instinto de conservação da vida foi importante em fases. Continua sendo importante, o medo continua, mas precisa ser atenuado. Não dá para agir com medo como agíamos com medo em épocas mais recuadas, onde pegávamos a espada, onde partíamos para o braço. A gente está, ao longo dos tempos, sublimando esse medo, transformando esse medo. E na parábola dos talentos, Jesus, quando conta a parábola, muita gente não percebe isso, que um dos temas da parábola é medo. Porque o último servo, que ele só dá 1 talento, em detrimento dos 5 do primeiro e 3 do segundo, que multiplicaram esses talentos e que tiverem abundância, e quando foram devolver os talentos que foram emprestados, o Senhor diz, fica com vocês, porque dá-se-á aquele que tem, e retirar-se-lhe-á daquele que nem tem. E olha para o último diz assim, o texto de Mateus é claro, Senhor, eu peguei o teu talento, e por medo, eu escondi na terra. E aí Emmanuel faz uma metáfora interessante, né? Por medo. O medo paralisou ele. O medo fez ele um egoísta, porque ele não multiplicou os talentos com os outros. Ele não perdeu, mas ele reteve. Com medo de arriscar e de perder, ele não ganhou. E ele enterrou. Olha a metáfora de enterrar, que tem a ver com cadáver, com sepultamento. Eu enterrei meu talento, eu matei meu talento. Ora, Jesus chega a elogiar, na parábola do filho pródigo, aquele filho que pede a herança do pai, que é ingrato com o pai, que sai com a herança, que gasta os bens do pai, mas que estava tentando o seu caminho. E o outro filho, aparentemente bom, que ficou do ladinho do pai, que não arriscou, Jesus chama a atenção desse filho que, por medo, não era por amor ao pai, mas por medo e por interesse, não queria sair da zona de conforto. E Emmanuel disse, o primeiro, o filho que foi adiante, se equivocou muito, mas pelo menos estava aprendendo com a experiência. E o segundo estava encastelado no seu egoísmo. Ora,
Eu não falei do sistema de alarme que a gente tem? Joana de Ângeles, no texto que nos serve de tema, vai chamar a atenção para o transtorno ou síndrome ou distúrbio do pânico. O transtorno do pânico, ou síndrome do pânico, ou distúrbio do pânico, é um tipo de transtorno de ansiedade, onde tem crise de pânico, só que a característica é o seguinte: não tem fobia, ameaça a objeto específico, não tem nenhum tipo de outro transtorno, não é depressão, não é toque. A característica da crise do pânico, ou melhor, a característica do transtorno do pânico é que as crises acontecem de maneira aleatória. Enquanto na claustrofobia a pessoa tem crise porque está num lugar fechado, enquanto na fobia de animais a pessoa tem uma crise por causa do animal, no transtorno do pânico, as crises de pânico acontecem de maneira aleatória e aparentemente imprevisível. E é por isso que eu estou dizendo que aí que é o perigo do paciente ter qualidade de vida ruim e, o que é pior, deprimir, que já é outro diagnóstico que se acopla. Transtorno do pânico e depressão. Deprime por conta do quadro. Eu não falei do sistema de alarme? Se o sistema de alarme que a gente tem é a semelhança do alarme do carro, que diante de uma ameaça, o alarme dispara, no transtorno do pânico, se assemelha a esses carros que tocam o alarme sem nada. Sem motivo nenhum, o alarme dispara. O nosso sistema de alarme no transtorno do pânico dispara sem ameaça. Sem nenhum objeto ameaçador, começa a disparar. Produz toda aquela reação que eu expliquei, mas sem um motivo plausível. Sem algo específico ameaçador. A ciência para aí. A ciência não sabe explicar bem por quê. Há fatores genéticos, possibilidades genéticas, há dimensões de neurotransmissores, há alguns estudos aí aludem a noradrenalina e a serotonina como sendo duas substâncias importantes nesse quadro. Daí o uso dos benzodiazepínicos, dos calmantes de maneira geral, para ajudar na crise, para aliviar na crise, e normalmente o inibidor de recaptação de serotonina para tratamento contínuo, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram e citalopram, esses daí, dessa família, sertralina também, né? Ora, mas a ciência para aí. Há os tratamentos medicamentosos que contêm um pouco as crises, que ajudam muito na qualidade de vida, que a depender do caso precisa, e não vamos entrar nessa de dizer que não precisa do tratamento da medicação, que é só a pessoa fazer Ho'oponopono, que vai ficar bom, que não vai. Vai piorar. Nada contra nenhum tipo de ritual, de oração, de técnica, mas há quadros muito graves, que aí vem um pai de santo, um médium espírita, um pastor evangélico, um padre, um Exu caveira, e diz para a pessoa, abandone tudo e vai fazer respiração transcendental. E a pessoa fica pior. E quando voltar a tomar medicação, o organismo dela já estava acostumado, metabolismo, etc. E aí, para se readaptar à medicação, mais problema. Tornando, às vezes, a situação crônica. O que não quer dizer que todo caso precisa de medicação. Cada caso é um caso que precisa ser avaliado. Estou dizendo dos casos que precisam mesmo de medicação. O Espiritismo vem contribuir com aquilo que a ciência para. Quais os fatores que o Espiritismo aí apresenta para a gente tentar entender essas realidades do medo e especialmente do distúrbio do pânico? O Espiritismo vem dizer que em casos dessa natureza sempre há uma culpa inconsciente. Uma culpa inconsciente que remonta ao passado. Joana de Ângeles, no texto nosso, vai dizer que alguns casos de pânico e de medo podem ser dessa vida mesmo. Algum trauma infantil, alguma situação que a criança ficou amedrontada e não soube digerir, adultos muito agressivos que colocaram medo na criança, alguma situação vexatória, etc., que pode ter desenvolvido, mas o espírito já trazia a matriz que o contexto fez desencadear dentro dele. E há outros casos que aparentemente não teve nada, nenhum evento traumático, e ele traz. E essa matriz de Joana de Ângeles é um sentimento de culpa, de equívocos do passado que ele não se lembra, e ele volta na experiência atual
com a culpa inconsciente. E essa culpa inconsciente, da consciência que o pune, que diz inconscientemente que ele não merece, empurra ele para as crises, como uma forma de, com caráter masoquista, tentar reparar os erros através de uma autopunição. Portanto, veja que Joana de Ângeles tem uma abordagem muito lúcida. Ela primeiro está falando dos fatores espirituais internos do paciente. Ela está falando que esses são os fatores centrais. E vai examinar, inclusive, algumas fobias. Claustrofobia. Hoje, com as técnicas de Maurice Nefferson, na terapia de vidas passadas, as regressões que fizeram, muitos casos de claustrofobia, e não é uma coisa forjada, porque é uma coincidência, entre aspas, que foram terapeutas diferentes que chegaram a essa mesma conclusão, quando despertavam recordações, o paciente voltava a experiências anteriores, onde, em alguns momentos, imagine no passado, o diagnóstico de morte não era preciso, não tinha precisão da morte encefálica, por exemplo, o paciente tinha uma parada, ficava em coma, mas não morreu, e aí despertava dentro do caixão e morria asfixiado naquele lugar fechado. O trauma que o espírito vivenciava transferia, às vezes, para a experiência posterior. Aquele trauma, então, no lugar fechado, começa a fechar as portas, os arquivos do inconsciente. Só que esse fator tem a ver também com o tipo de vida que ele levou até morrer e mais tarde ser enterrado vivo daquela forma, que fez ele se apegar demais ao trauma que ele viveu ao desencarnar. Porque nem todo mundo que morreu asfixiado está com trauma hoje. Senão, louvado seja Deus. Não. Por que essa experiência? E o medo faz a gente vitalizar. Quanto mais eu vitalizo o medo, mais medo eu tenho, mais eu passo mal. Até, me permitam aqui brincar, até nas situações mais assim, comezinhas da vida. Já notaram aquela coisa do medo da barata e a barata vai para você? Aquela coisa envernizada, bonita, cascuda assim, vai para você. Eu tenho uma hipótese, que eu não consigo confirmar, porque eu não vi autores confirmando, mas já falei isso há anos e tenho falado, que quem já fez exumação cadavérica de parente que retirou mais tarde, você sabe que fica barata e cabelo e alguns ossos. Quem tiver silicone vai ficar o silicone lá, mas enfim. Mas a quantidade de barata que sai, né? Aí você fica pensando, quantas vivências reencarnatórias, experiências anteriores, que pelo estilo de vida a gente ficou apegado ao corpo. Aí você vê Allan Kardec falando no Livro dos Espíritos, o espírito apegado, sensualista, o espírito egoísta, ligado à matéria, sente o horror da decomposição e os vermes o roerem. Que vermes é esse? Os insetos também, os micro-organismos e tudo isso. Eu acho que, principalmente no Ocidente, porque no Oriente a prática da cremação já é antiga, no Ocidente ficou em nosso inconsciente esse trauma. Quem de nós em reencarnações anteriores não ficou apegado e não viveu um trauma desse? E por isso esse medo a um bicho tão simpático, que do ponto de vista da ciência é muito mais inofensivo do que algumas formigas. A não ser pela higiene, etc., e pelos processos alergênicos que algumas pessoas têm à barata, de maneira geral, bem menos nocivo. Fobia social, a pessoa tem resistência ao público. Eu acompanhei um caso dessa natureza. E em um transe de indução hipnótica, o indivíduo se viu no passado como um homem público, que danificou a comunidade, que lesou a comunidade. Retornou com a culpa e com medo das multidões, com receio de enfrentar as multidões. Em função da consciência, exigir reparação e a sensação de que ele vai sofrer alguma coisa. A justiça humana não pegou ele no passado e ele acha que vai ser agora desmascarado. Acha aspas, inconscientemente falando. Daí a fobia social. Joana de Ângeles desenvolve todas essas ideias para dizer que pelo medo, ora, se a gente é uma antena transceptora, como diz ela, envia e capta a mensagem.
Se eu fico vitalizando e alimentando demais o medo, é claro que eu me conecto também com esse sentimento tão básico com outras mentes. E aí ocorre também as sincronias espirituais com outras mentes que acabam colaborando com o meu desajuste, com minha inquietação. E ela vai dizer, inclusive, olha muito cuidado com isso, há casos de pânico, ocorrências de pânico, que são predominantemente ou exclusivamente mediúnica. Eu não estou dizendo que todo transtorno do pânico é isso. Ela está dizendo que há quadros específicos que parecem pânico, mas não são. Ou melhor, são quadros de pânico, só que com fator mediúnico. Parênteses, eu já vi isso no consultório em alguns momentos. Por quê? O paciente com pânico, quando começa a ter a crise, é muito comum ele hiperventilar. O médium, quando entra em transe, a aproximação de um espírito, ele começa a hiperventilar, começa a ter taquicardia, aproximação da entidade, as extremidades ficam frias, ele tem alguns sintomas, como se fosse assim, de hipotensão, de queda de pressão. Aí você tem trabalhos da psicologia transpessoral de pegar essas pessoas e colocar a pessoa para hiperventilar, começar a respirar de maneira acelerada, para produzir fisiologicamente o efeito. E aquelas que têm sensibilidade mediúnica, por conta desses exercícios, ninguém faça isso em casa, porque hiperoxigena o cérebro e causa, inclusive, alterações de percepção. Stanislav Grof fez isso para substituir o LSD. Ele dava LSD, quando o LSD foi proibido, ele utilizou essa técnica alternativa para produzir estados de alterados de consciência. Espero que ninguém faça em casa. Mas se você vê as experiências de hiperventilação, a respiração holotrópica, etc., o indivíduo começa a hiperventilar. Se ele tem sensibilidade mediúnica e há uma presença espiritual ali, ele entra em transe. Por um processo desse. Aí você pega um paciente com pânico e pede para ele hiperventilar. Se for uma ocorrência que tem ordem mediúnica, daqui a pouco ele incorpora no consultório. E já aconteceu uma ocorrência assim comigo. Uma entidade espiritual que vinha e que causava nele aquelas imagens perturbadoras, que eram imagens que ela trazia e que geravam nele uma ressonância no seu mundo inconsciente. Meus amigos, caminhando para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte: o que o Espiritismo vem nos oferecer, além da água fluidificada, do Evangelho, do passe, a terapia espírita verdadeira, a verdadeira terapia espírita, que não é você ficando tomando passe só. A legítima terapia espírita não é você ficando só bebendo água fluidificada. Isso são apoios a mais, suportes a mais que a espiritualidade oferece. A terapia espírita verdadeira é a reformulação interior, é o melhoramento moral para melhor, que vai fazer você ter defesas espirituais, tanto em relação às agressões espirituais externas, como também a harmonização do seu mundo interior, o bem que você faça apaga o mal que fez, e você vai se reharmonizando perante a consciência para superar a culpa inconsciente. Essa é a terapia espírita. Vai nos dar também a modificação do medo. Joana vai dizer, o medo tem que ser canalizado, o medo não vai ser destruído, ele vai ser canalizado e vai ser transformado em sentimentos superiores. Nada no universo, nada é destruído. Emmanuel chega a dizer que é do medo que surgiu a fé. Olha que coisa contraditória. Porque no berço rústico do temor, Emmanuel fala bonito, né? No berço rústico do temor, nasceu as primeiras experiências religiosas. Por medo, a criatura adorava aos deuses. E até matava animais e oferecia por medo, por temor. Do medo saiu a fé, sentimentos opostos, medo e fé. Mas como há um espírito de sequência que une tudo, que liga tudo, nenhum sentimento, nenhum instintos, nenhuma paixão vai ser destruída, vai ser sublimada, vai ser transformada, vai ser modificada, vai ser aperfeiçoada. No princípio, diz Lázaro, o espírito tem instinto. Mais avançado possui sensações. Mais instruído e purificado possui sentimento. E no ponto mais alto do sentimento está o amor, escreve ele. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol que condensa as aspirações da humanidade. Ora, esse amor que é o contrário do medo. Porque na parábola dos talentos, o medo é que paralisou o indivíduo. Até no ódio, o indivíduo está se movimentando. Até no ódio, o indivíduo está fazendo alguma coisa. Como diz Emmanuel, o contrário de amor não é ódio. Porque o ódio é o amor que enlouqueceu, é o amor que está doente. Mas o medo, o pânico,
pode paralisar a nossa capacidade de amar. Todos estamos suscetíveis a vivenciar alterações emocionais. Diz a APA, Associação Psiquiátrica Americana, que de 10 pessoas, 7 pelo menos vão ter uma crise de pânico ou um quadro depressivo. Pelo menos um na vida. E os 3 que sobram não ficam felizes não, que vão chegar lá com fé em Deus. Ora, o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita vem dizer que cuide da sua saúde mental. Eu acabei uma palestra hoje de tarde falando isso. Cuide da sua saúde mental. E cuidar da sua saúde mental é, de vez em quando, regar a planta do seu mundo. Se você rega uma planta, você quer comparar uma planta com a sofisticação do mundo mental? A planta merece todo o meu respeito. Mas a mente é muito mais complexa do que a planta. Você faz, como eu disse hoje de tarde, você faz revisão de carro? A cada não sei quantos 1000 quilômetros você leva para a oficina para fazer revisão de carro? O que é um veículo comparável com a mente? Se você não fizer manutenção da sua mente, se está ruim, vai ficar pior. Evangelho no lar, oração periódica, leitura positiva, reflexão positiva é higienização psíquica, é alimento, é nutriente para a alma. Da mesma forma que você alimenta o corpo. Se você toma banho, eu até estou precisando de um. Se você escova o dente, assim eu espero, né? Imagine a alma. A higienização da alma. Por isso, o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita são elementos para trazer saúde mental para todos nós. Para colaborar em relação à nossa saúde mental. Sabe por quê? O problema não é você só ter medo. O problema do medo, ou da ansiedade, não é só aquilo que gera em você. Porque alguém pode dizer, não, eu sinto medo, mas eu controlo dentro de mim, e isso não atrapalha a minha vida. O problema é que você não se dá conta das consequências morais que o medo pode gerar. Porque na ansiedade e no medo, a tendência é você tratar os outros com medo e com ansiedade. E você piorar a sua situação espiritual. O problema não é a sensação interna do medo que você administra. O problema é que se eu vivo com medo, para pensar como é que eu estou tratando os outros com medo. Veja uma pessoa que está sempre ansiosa, como é que ele trata os outros? Irritada, intolerante, nem está sabendo que está dando cada pedaço de cavalo nos outros. Porque a pessoa irritada tende a ser impaciente com o ritmo do outro, que é muito lento, é lento demais para ele. O ansioso vive assim. O ansioso nem deixa você acabar de falar, quando você começa a falar, ele já sei, é isso, e erra. Já notaram 2 ansiosos conversando? Parece que estão com 2 fones de ouvido, é um monólogo. E a ansiedade e o medo são todos conteúdos pessimistas. Porque veja, se eu tenho ansiedade para chegar, porque eu tenho medo de chegar atrasado, no fundo, existe um conteúdo pessimista, chegar atrasado. No fundo, e se eu foco demais na barata, a barata voa para mim. Essa é a ideia. Se eu vitalizo demais o medo, no fundo, eu estou desejando aquilo que eu tenho medo. Olha só que coisa. Não é nenhum problema a gente sentir medo por dentro. Eu não vou reprimir e fazer de conta que não existe. Mas o problema é eu ficar fixo no medo, eu ficar alimentando o medo, eu ficar cultivando o medo, porque aí o pessimismo vai se alastrando e daqui a pouco eu estou reclamando, eu estou me queixando, eu estou um chato de galocha, ninguém me aguenta porque qualquer lugar que eu vou e sempre as coisas estão ruins e porque a situação está perigosa e tudo é uma ameaça e tudo pode me fazer mal e tudo me acontece de ruim também. E aí eu vou no centro, acontece qualquer coisa, tá vendo? Foi porque eu vim. Eu já falei aqui, não é brincadeira, conversando com uma pessoa aqui nessa casa há anos, era da Juventude Espírita. A pessoa dizia, acontece tanta coisa ruim na minha vida, espiritualmente eu tenho um karma tão pesado, que numa palestra dessa, se alguém joga uma pedra, bate na minha cabeça. E eu fiquei pensando, bate mesmo. Porque quando a pedra voa, ela vai... Tá vendo como eu sou desgraçado? Para confirmar a tese. Então, cuidar da saúde mental. Isso é também cuidar do espírito. E cuidar da saúde mental é de vez em quando dar alimento, dar higiene, dar bênçãos ao nosso espírito,
para ele não enfermar. Muito obrigado, muita paz. A gente nesse momento, passando por